Hello, boa noite Silvana Pérez, Viviane, Camila, sejam todas bem-vindas. Bezerra Araújo, Sara, sempre presente na minha live, Nick, olha aí, Maíra que esteve aí no meu curso a semana passada, acordando comigo às 5 horas da manhã, né? Tomou a decisão de fazer parte dessa imersão. Parabéns, viu? Fico feliz de ter você aqui, Maíra. Luana Dourado também presente. Vamos entrando, olha aí. Vamos entrando. Boa noite, Maíra. Vamos entrando, vamos colocando, metendo o dedinho aí nos coraçõezinhos. Vamos encaminhar essa live para outras pessoas. Resolvi, meu amor, Livinha, minha amiga do coração, né? Muito obrigada aí pela sua torcida sempre, viu, Livinha? Que Deus te abençoe e abençoe aí a sua caminhada. Vamos metendo o dedinho aí na tela, vamos encaminhando a live, que eu vou falar as palavras que você precisa ouvir. Vou falar exatamente as palavras que você precisa ouvir. E aí você deve estar se perguntando, como é que você sabe, Karina, que eu preciso ouvir, que palavras que eu preciso ouvir? Porque quando eu entro numa live, gente, principalmente com uma live que vem sem tema, eu venho com um propósito, ser instrumento de Deus. E aí, quando a gente é instrumento de Deus, que a gente deixa Deus falar, Deus agir, a gente toca corações. E aí, eu vim para tocar corações hoje, nessa noite. Aqui em João Pessoa tá um pouco frio. E hoje eu vim para tocar o teu coração. Vim para tocar o teu coração. Tá aí presente. Vim para tocar teu coração, vim para deixar Deus agir e Deus falar contigo. Pedi a Deus nesse exato momento, ainda há pouco, que Ele me usasse como instrumento para que pudesse tocar o teu coração, para que todas as palavras que eu use nessa noite sejam palavras de bênção na sua vida, que sejam palavras de conforto, que sejam palavras de motivação, mas muito mais do que motivação, que sejam palavras que te façam decidir agir, decidir fazer por você, decidir ir além de ler apenas textos, mas agir na sua vida. Uma vida para que ela ganhe sentido, para que ela prospere, para que ela evolua, é necessário que vocês tenham o quê? Ação. É necessário que vocês ajam na vida de vocês, que vocês decidam aquilo que precisa ser decidido e que vocês tenham intencionalidade. Então já vai pegando um bloquinho, já vai anotando aí. A vida precisa de quê? A vida não tem regras, mas existem algumas coisas que precisamos aderir à nossa vida. E uma delas é saber em qual lugar a gente quer chegar. Um carro que coloca gasolina e não sabe onde vai chegar, a gasolina acaba e você não chega a lugar nenhum. Muitas vezes você se sente perdida justamente porque você coloca a gasolina no seu carro, você gasta o dinheiro porque a gasolina tá caro e você não sabe para onde você deve tomar. Que direção você deve tomar. Então, o que você está precisando é de intencionalidade e de uma direção. E muito mais do que intencionalidade e direção, você precisa de ação. Você precisa agir nos seus relacionamentos, você precisa agir na sua vida profissional, você precisa agir na sua vida intelectual, você precisa agir na sua vida, na sua saúde, no seu corpo. Mas você vai ficando sem direção e aí a sua vida fica sem sentido, sem norte. Então, para que você alcance tudo aquilo que deseja o seu coração, é muito importante que você saiba para onde você quer ir, qual direção você quer tomar. A falta de foco, gente, a falta de foco é justamente não saber que direção quer tomar, para onde você quer ir. Quando a gente sabe onde a gente quer chegar, a gente tem foco, gente. Eu posso afirmar isso para vocês. Quando a gente sabe a direção que a gente quer tomar, quando a gente sabe onde a gente quer chegar, o foco vem, sabe? A motivação vem, a clareza vem. Então é muito importante que vocês tenham clareza de onde vocês querem chegar. Eu sei que tem dias que são desafiadores. Assim como vocês, eu também tenho dias desafiadores, eu tenho angústia, eu tenho dores, mas uma coisa eu tenho certeza. Primeiro, eu convoco
Deus para minha vida, eu convoco Deus. Quando eu vou tomar uma decisão, eu convoco Deus. Peço que Deus me ilumine, que Ele diga sim ou não, mas que Ele me diga alguma coisa. Sendo que você muitas vezes não consegue ouvir a voz de Deus. E aí você deve estar se perguntando, cara, como ouvir a voz de Deus? Às vezes até entrego, às vezes eu até peço a Deus, mas eu nunca ouvi a voz de Deus, eu nunca vi Deus falando comigo. Você vê Deus falando sim com você. Sendo que muitas vezes o que Deus tem para falar para ti são através de quê? Dos sinais. Os sinais, eles aparecem, mas muitas vezes você fecha os olhos, porque nem sempre aquilo que Deus quer para ti é aquilo que o teu coração deseja, mas é o que é melhor para ti. E como somos humanos, às vezes chegamos a questionar Deus, chegamos a dizer assim, Deus, eu quero tanto isso para minha vida e por que você não coloca isso na minha vida, Senhor? Eu quero demais, eu desejo demais. E aí não acontece. E você se frustra e você questiona quem? O Criador de todas as coisas. Ou aquele que controla céu, mar, natureza. Controla toda a natureza. Céu, mar, luas, estrelas, sol. Aquele que é dono da porra toda. E você, nós que somos pecadores, ainda hesita em questionar Deus. Então, você escuta a voz de Deus, mas muitas vezes você não quer enxergar os sinais. E a voz de Deus está onde? Nos sinais. Hoje Deus está me usando talvez como instrumento para fazer você acordar. Um sinal para a sua vida. E aí talvez você vai ouvir minhas palavras, vai dizer que essas palavras são para mim, fizeram sentido, precisa acordar. Sendo que quando for amanhã você não vai agir. Quando terminar a live aqui você não vai agir. Então Deus te enviou um sinal, mas você não enxergou. Você não teve esse discernimento. Sabe por quê? Porque você precisa aprender um pouco a ter sensibilidade. A ter as respostas está aqui, ó. Sempre está dentro de nós ou está muito próximo a nós. Mas você precisa ter essa sensibilidade de aprender a entender as coisas da vida. O que acontece contigo. Karina, o que é que acontece comigo? Muitas vezes eu não entendo. Muitas vezes você não entende porque você não para um pouco e não olha para ti. Uma das coisas que eu mais prezo nas minhas mentorias, com as minhas mentoradas, é que elas aprendam a se enxergar. É que elas aprendam a se entender. Eu dou um norte para que elas possam se entender, para que elas possam se enxergar, para que elas possam entender que existe uma força dentro de cada uma de nós, mas muitas vezes não sabemos usar essa força a nosso favor. Usamos, muito pelo contrário, usamos a nossa mente, que é a nossa maior força, contra nós mesmos. E aí eu te pergunto, nessa noite, como é que você tem usado a sua mente? A tua mente, ela te faz crescer ou ela te diminui? A tua mente, ela te dá coragem ou ela te traz medo? O que é que a tua mente como a tua mente tem trabalhado na tua vida? Observa bem, presta bem atenção. Deus tem propósitos. Eu não sei se vocês acompanharam aí que ao longo desse mês de maio, eu tive um desejo muito de entrar na La Casa Digital. Eu mentalizei isso desde o ano passado, eu sonhei, eu joguei toda a minha energia, eu fiz os vídeos que eram para ser feitos, eu sonhei em estar na La Casa Digital, eu me sentia na La Casa Digital. E aí eu não fui chamada, eu não fui convocada, eu não fui escolhida. Mesmo eu mentalizando, mesmo eu desejando. Mas eu quero te dizer uma coisa, quando eu desejei, quando eu pedi a Deus, eu pedi que fosse feito a vontade dele para minha vida. Que ele dissesse, se for a vontade dele, vai acontecer. Então, se não aconteceu, é porque Deus tem algo maior para mim. E deixa eu te dizer que realmente Deus tem algo maior para mim. Semana passada eu fiz uma turma de mentoria às 5 horas da manhã. Foi sensacional. No começo eu ainda estava na energia de que eu ia entrar na La Casa Digital. Mas aí eu vi que não ia entrar e eu me entreguei para essa mentoria, me entreguei para essas meninas. E essas meninas saíram com o coração transbordando, saíram com vontade de agarrar a vida e de dizer assim, cara, eu vou fazer o melhor por mim. Então o propósito de Deus na minha vida
não era estar no La Casa Digital. O propósito de Deus era estar dando essa mentoria para essas meninas, porque elas estavam precisando de mim, porque elas estavam precisando da minha palavra, porque elas estavam precisando do meu direcionamento. E muitas vezes Deus age assim na sua vida, mas você não consegue enxergar, porque muitas vezes você só quer olhar para a dor, você só quer olhar para o sofrimento, você só quer olhar para o que você não tem, mas você não consegue visualizar, você não consegue entender as lições que a vida tem te dado diariamente. Eu cresci muito e tenho crescido. Ainda falta crescer muito, muito, muito mais, porque todos os dias eu aprendo. Mas eu comecei a entender quem eu sou, comecei a me entender e comecei a conseguir traduzir as coisas que aconteciam na minha vida no momento que eu comecei a ter sensibilidade para ver tudo aquilo que vinha me acontecendo, tudo aquilo que acontece na minha vida ou na sua vida, traz uma lição. Tem uma lição. Então, peraí, gente, que eu bati, pronto, voltou. Tem uma lição. Então, você precisa observar quais são as lições que você precisa aprender. Observa bem as pessoas que entram na sua vida, elas trazem um sentido, elas vêm com um propósito. Muitas vezes o propósito não é o que você esperava, mas é porque você precisa ainda aprender alguma coisa. Então, assim, tudo que me acontece, eu paro um pouco e penso, o que é que me trouxe de aprendizado? Sendo que você está tão corrida, você está tão ansiosa, você quer tanto que a tua vida dê certo, sem entender que para que a tua vida dê certo, você precisa entender as lições diárias do dia a dia. Você quer grandes conquistas. Você está aí paralisada querendo grandes conquistas, sem entender que as tuas conquistas começam nas tuas decisões diárias. Então, as tuas conquistas começam nas tuas decisões diárias. E são pequenas, elas não precisam ser grandes, mas elas precisam ter intencionalidade e precisam ter direção. Você tem que fazer o que tem que ser feito todos os dias. São as pequenas conquistas que constroem a grande conquista. Uma pessoa que ganha uma premiação, ela não chegou lá e pulou diretamente para aquela grande premiação. Tem uma caminhada por trás disso. Tem um processo por trás disso. Então foram o quê? Decisões diárias. O teu futuro, que você fica aí tão ansiosa, só pensando no teu futuro, muitas vezes sem dormir, e assim aquela ansiedade, aquela coisa, o que vai acontecer na minha vida, olha como eu tô, e nada acontece, e aí você esquece do principal, de entender que aquilo que vai acontecer no teu futuro é construção do teu presente. Então, o teu futuro só depende da construção do que você tem plantado no teu presente. Você está tão ansiosa pensando no teu futuro que você esquece de plantar no teu presente. Você esquece de viver o teu presente. Você esquece de se entregar ao teu presente porque você está ansiosa, querendo saber de amanhã. E o amanhã a Deus pertence. Mas uma coisa é certa, o teu futuro depende das pequenas decisões diárias do teu presente. Daquilo que você tem plantado. Quem planta boas sementes, anota aí no teu caderninho, quem planta boas sementes colherá o quê? Frutos extraordinários. Mas você quer colher frutos extraordinários de sementes que você não planta, porque você é procrastinadora. Você é procrastinadora, você não acredita em você, você é cheia de inseguranças, você é cheia de bloqueios, você é cheia de limitações, e aí você quer resultados incríveis para a sua vida. E o pior, você é cheia de desculpas, que eu sei. Você é mestre em desculpas. Mas quem é boa em desculpas não terá bons resultados, porque quem é boa em desculpas não sai do lugar. Tá sempre se justificando, tá sempre se desculpando, tá sempre se entregando ao que não é para se entregar. Você foca em coisas que não fazem sentido. Você gasta toda a sua energia em coisas que não fazem sentido. E você sabe que não faz sentido. Você sabe que não faz sentido. Deixa eu te contar uma história e você vai entender que se você abrir os seus olhos, você vai enxergar o que é para ser enxergado. Mas você insiste em fechar os seus olhos. Você não está perdida, você apenas não abriu os olhos.
Você não está deslocada no mundo. Você apenas não abriu os olhos porque você anda se desculpando demais. Você anda se desculpando demais. Você anda se vitimizando demais. Quando você abrir os olhos, você vai ver que existe um chão nos teus pés. Então esse chão que você não consegue enxergar, essa angústia que muitas vezes quando você deita a cabeça no teu travesseiro e vem aquela angústia, aquela aflição, aquela ansiedade, é porque você ainda não abriu os olhos para a sua vida. Você se comporta com atitudes da infância, como a menina birrenta. E a menina birrenta que não cresceu, não evolui. Então você precisa crescer e entender a mulher que você é. Você precisa entender a mulher que você é. Você precisa crescer e abrir os olhos para construir a vida que você deseja. Mas não pense que construir a vida do que você deseja vai ser assim do dia para a noite. Mas você é imediatista. Eu esqueci de te dizer que você é imediatista. E as tuas angústias, ela vem justamente porque você quer resultados agora, nesse exato momento de plantas, de sementes que você ainda nem plantou. Nem plantou, mas você já quer os resultados. Então comece a plantar antes. Comece a olhar para os frutos. Comece a regar esses frutos, ou essas sementes. E entender que você só vai colher esses frutos quando você plantar e cuidar desses frutos. Olha aí, Raiz já presente, ela que foi minha mentorada. Muito feliz de ter você aqui na live. Então, comece a se enxergar. Você não está perdida, não. Acredite. Você está precisando de um direcionamento, talvez, e eu estou aqui para te ajudar. Mas o que você mais precisa é aprender a se enxergar. Você não sabe se enxergar. E quando a gente não sabe se enxergar, eu por muitos anos fiquei sem saber me enxergar. Quando a gente não sabe se enxergar, a gente fica sem direção. A gente fica sem direção. As nossas atitudes não têm intencionalidade. As nossas atitudes não têm intencionalidade. Eu estou aqui, gente, porque eu tenho uma direção. Eu estou aqui falando contigo. Eu sei exatamente porque eu estou aqui, nesse exato momento, às 20h35, falando contigo. E eu sei exatamente que eu estou usando intencionalidade naquilo que eu falo. Eu sei porque eu estou falando essas palavras para ti. Eu sei que eu pedi a Deus para que Ele me usasse como instrumento, mas que Ele me usasse como instrumento justamente daquilo que eu quero como propósito para a minha vida, que é transformar a vida de outras mulheres. Tem sido fácil? Não. Desafiador. Muitas pessoas não querem pagar. Muitas pessoas querem as respostas prontas. Muitas pessoas querem um caminho. Muitas pessoas querem um conselho apenas. Mas não querem o principal, valorizar o meu trabalho. Olha que coisa louca. E assim é a vida. E assim é a vida. E eu não desisto. Por quê? Porque uma autoridade naquilo que você faz é construído como? Diariamente, com pequenas decisões. Com pequenas decisões. E para que vocês acreditem no meu trabalho, eu preciso estar aqui todos os dias falando com vocês, através dos meus textos, através dos meus stories, através das minhas lives, através dos meus reels. Por quê? Porque tudo aquilo que eu quero construir para a minha vida precisa de decisões diárias. Mas você quer apenas que a vida aconteça sem agir. E sem ação é alienação. Sonhos sem ação, alienação. Você não vai sair do campo do sonho. Você vai passar a vida sonhando. Vou fazer, e não sai do lugar. E até quando, eu te pergunto, até quando você vai acordar para a vida e entender que você já é uma mulher? Até quando você vai sair do colinho da mamãe, do papai e do colinho das amigas pedindo validação para as coisas que você faz? Até quando você vai precisar da validação das pessoas para agir na tua vida, que é tua, que Deus te entregou, que deu a você o livre-arbítrio de decidir, mas você fica necessitando que outras pessoas aprovem o que você quer fazer na sua vida. Você fica necessitando da validação das pessoas quando você mesma não se valida. Você já parou para pensar quantas vezes você já se validou? Quando você acorda, você se valida? Como é que você diz que vai ser seu dia?
Você olha pra você e diz, porra, sou extraordinária, meu dia hoje vai ser incrível, vou botar pra torar mesmo, vou fazer acontecer porque a vida é minha e se eu não me entregar a minha vida, as coisas não andam pra frente. Mas não, você fica esperando que os outros validem e te digam assim, vai, eu acredito em você, vai. Não, cara, quem tem que fazer isso com você é você mesma. Se você tiver de outras pessoas, bacana, mas tem que sair do seu ímpeto, tem que sair de dentro de você. Mas você fica feito uma alienada só lendo textinho, bebê. Por isso que você não sai do lugar. Você não parte pra ação. Você só diz, é pra mim. Ai, meu Deus, me identifiquei. Ai, pergunta, me dá um conselho. Mas você não age. Não age. Quem não age não sai do lugar. Quem não age vive na alienação. Vive perdida, vive fracassada, vive chorando e vive se lamentando. O que é pior, se lamentando por coisas que você não faz, mas você diz, a vida não dá certo pra mim, tá tudo dando errado, mas você não tá fazendo porra nenhuma. Olha que coisa doida. Olha que coisa doida. Muitas vezes você diz que está fazendo, mas não tá. Se você for sincera com você, você vai saber que você não está fazendo da maneira que é pra ser feito. Você não está fazendo. Quando você acordar e for sincera, não, eu tô dizendo aqui que tô estudando para esse concurso, mas eu tô estudando mesmo? Eu tô dizendo aqui que eu estou querendo mudar de emprego, mas o que é que eu tô fazendo para mudar de emprego? A não ser falar que quero mudar. Eu tô dizendo que eu quero ter mais dinheiro, que eu quero ter uma vida financeira mais tranquila, mas o que é que eu tô fazendo se meu cartão vive estourado e eu continuo estourando e virando uma bola de neve? Se eu não paro, não olho as minhas contas, não vejo o que precisa ser feito, não renegocio, não vou lá, não tento, não paro de gastar mais do que eu ganho. Mas você quer sair do lugar, você quer vida nova. Quer transformação, mas como querer algo novo para sua vida se você não faz porra nenhuma, velho? Tem que sair da alienação, tem que acordar, tem que fazer. Se não faz, não acontece. Se não faz, não acontece. Se você não aprende a se interpretar, se você não aprende a se enxergar, você vai passar pela vida frustrada. E não existe sentimento pior do que o sentimento de frustração. Quantas vezes já me senti angustiada por estar o quê? Frustrada. E por que vem a frustração? A frustração vem exatamente de decisões que tomamos, de escolhas que fazemos para nossa vida. Escolhas que fazemos para nossa vida. Olha aí, Rafaela Reis presente na live. Eu vou te dizer uma coisa, hoje eu recebi assim, eu abri uma caixinha lá nos stories. E aí a menina me disse assim, Cá, eu sei que meu namoro não está dando certo, não dá mais, meu namorado não quer acabar, não aceita, o que é que eu faço? Acaba. Porque casamentos acabam nos namoros. Namoros foram feitos para acabar, minha gente. Ou ele acaba, termina o namoro, ou termina no fim, pessoas seguindo os seus caminhos, ou termina no felizes para sempre. É no namoro que a gente tem a possibilidade de acabar. Mas o que é que tá acontecendo, gente? Tá tendo inversões. As pessoas estão namorando, mesmo não dando certo, aí eles decidem casar. Já estão namorando há muito tempo. Ah, não dá certo, mas é assim mesmo, relacionamento é assim mesmo, relacionamento é difícil e tal. E casam. Casam na esperança de que algo vai ser mudado, porque vão casar, porque é algo diferente. Usam o casamento com a maior banalidade. As pessoas não sabem a importância do que é o matrimônio, mas casam. E se não der certo, a gente separa, porque viva a liberdade. Viva a liberdade. Se não der certo, e que irresponsabilidade é essa? Você constrói uma família e diz, ai, mas se não der certo, cada um pro seu lado. Os namoros acabam no relacionamento. As pessoas enxergam que não tá dando certo. Enxergam o outro, mas fingem não enxergar. E aí decidem casar. Ai, mas eu amo ele. Já parou para pensar na responsabilidade que é a decisão de um casamento? Já parou para pensar na responsabilidade? Mas não pensam. Se não der certo, a gente separa, porque viva a liberdade. Viva a liberdade. Outro ponto talvez algumas pessoas vão me interpretar errado aqui. Algumas vão me interpretar errado. Mas o que eu quero te dizer, gente, que eu tô vendo isso porque pelos meus atendimentos, por situações que eu, Karina Costa, já passei. O que eu quero dizer é que muitas mulheres vão pra cama
sem serem amadas. Vão para a cama sem serem respeitadas e valorizadas como elas merecem. Mas elas vão na tentativa de serem respeitadas e amadas. E quando elas tomam essa decisão de ir para a cama de um cara que ela quer para a vida dela, mas que ele não quer ela para a vida dele, é a pior decisão que ela toma na vida dela. Ela esmaga todos os valores dela. Ela esmaga a dignidade dela. Eu sei que o seu corpo é seu, mas lembre que o seu corpo habita a sua alma, habita o seu espírito. E eu não estou dizendo aqui que homens também não podem transar, porque homens fazem, que homens não fazem, mulheres podem. Não, eu estou falando de você. Estou falando das suas decisões. Eu estou falando das suas decisões. Não vá para a cama de um homem que não te quer na vida, que não te respeita como a mulher que você é. Não use o prazer imediato na tentativa de ter aquele homem para sua vida. Não estou dizendo que é errado nem que é certo. Só estou dizendo, valorize o seu corpo. Valorize, veja para quem você está entregando o que você tem de mais precioso, o teu corpo. Porque no teu corpo está a tua alma, está o teu espírito. Não pense que seu corpo é apenas uma bunda, um peito que dá prazer a um homem. Seu corpo é muito mais do que isso. Muito mais do que isso. E eu estou te falando isso com propriedade. Eu estou falando isso com propriedade. Não estou aqui defendendo questões de feminilidade ou não. Eu estou apenas dizendo que valorize a mulher que você é. Porque o que eu mais vejo são mulheres indo para a cama, de homens que elas querem para a vida, mas que eles não querem nada, que eles não respeitam elas como elas deveriam. Por quê? Porque elas não se dão respeito. Porque elas acreditam que fazendo aquilo ali, que satisfazendo aquele homem, que estando aquilo ali, que precisa viver aquele momento, é o melhor para elas. Mas cuidado, porque as decisões, elas carregam consequências. E as consequências de uma mulher que não se valoriza são terríveis. As consequências de uma mulher que não sabe o tamanho do seu valor são terríveis. Homens podem transar e mulheres não. Não quero saber dos homens. Eu estou falando de você se valorizar. O que os homens podem fazer, não podem fazer, não me importa. Não me interessa. O que importa sou eu. O que importa é você. É de você que eu quero cuidar. É de você que eu quero que você se olhe, se enxergue, se entenda e se valorize. O que os homens acham, o que os homens não acham, o que os homens podem, o que os homens não podem, problema deles. É você. As mulheres estão perdendo a feminilidade. As mulheres estão perdendo o seu lugar de proteção. É da natureza feminina ser protegida. É da natureza feminina querer acolhimento. É da natureza feminina querer segurança. Mas elas fingem que não querem nada disso. Querem apenas transar, quando na verdade elas estão buscando por segurança. Quando na verdade elas estão buscando por um colo. E eu tô te falando isso porque eu recebo inúmeras mulheres, eu atendo inúmeras mulheres. E eu vejo que o maior defeito e o maior problema está nessa liberdade sexual. Mulheres se entregando sem ter consciência do valor que tem. Mulheres sem ter consciência da pessoa e da grandiosidade que são. E aí vão se perdendo, porque quando a gente se entrega para aquilo que não nos valoriza, a gente se perde da principal pessoa, nós mesmas. Quantas vezes você já se perdeu? Quantos relacionamentos já passaram na sua vida? Porque você gritou liberdade, liberdade, liberdade. Não é libertinagem. Liberdade é você ser uma mulher independente. Liberdade é você ter seu dinheiro. Liberdade é você ter sua profissão. Mas liberdade não é libertinagem. Aprenda a se valorizar. Aprenda. Se um homem não te quer e você deseja muito aquele homem para a tua vida, você quer mais do que ele tem para te oferecer, não vai para a cama com esse homem. Não vai. Não fica só ali naqueles desejos carnais. Porque a queda do cavalo é muito grande. E a dor também. Então, a vida
ela depende da sua decisão. E se você está onde você está, se você não tem resultados positivos na sua vida, talvez você não tenha tomado as melhores decisões. E você nem para olhar quais são as decisões que você está tomando. Olha que coisa, se a sua vida... Outra pergunta que me fizeram hoje, a minha vida só vem dando errado. Você já parou para olhar se você não anda em ciclos? Você já parou para pensar se você não está insistindo em coisas que não fazem sentido e você não sabe sair do ciclo? Você já parou para pensar quais são as pessoas que você permite que entrem na sua vida? Você não para pensar. Você para reclamar. Você para dizer que não tá dando certo e grita. Mas não faz porra nenhuma. Porque você não para se enxergar. Não para se enxergar. E enquanto você não parar para se enxergar, bebê, você vai viver aí no mundo das lamentações, das frustrações, das dores. Mas você é muito maior do que as suas dores. Você não é a sua dor. Você pode estar sentindo algumas dores, mas você não é a sua dor. Você não é a sua dor. Você precisa entender que você é muito mais do que você imagina ser, mas não sabe se enxergar. E enquanto você não souber se enxergar, você já sabe. Você não sai do lugar. Deus fala contigo, mas você não ouve. Deus fala contigo, mas você não ouve. Por que você não ouve? Porque você não quer enxergar os sinais que Deus manda. Você não quer enxergar. Se ele não for aquilo que você quer para sua vida, você fecha os olhos e finge não enxergar. E aí no final você quebra a cara e reclama. Só dá errado, as coisas só dão errado na minha vida. Olha aí, meu primo Neto presente na live. Então, saia da vida das promessas. Você vive se prometendo fazer isso, fazer aquilo, fazer isso, fazer aquilo. E você só vive se prometendo, mas você não sai das promessas. Você não sai da vida das promessas. Para de se prometer o que você não vai cumprir. É muito mais frustrante. Para de se prometer o que você não vai cumprir. Para de se prometer o que você não vai fazer. Se compromete, se no momento, assim, você banalizou, sabe? Você banalizou as coisas, por quê? Muito obrigada, viu, Maísa? Muito obrigada pelo carinho. Você banalizou, porque você vive se prometendo, mas você não faz porra nenhuma, você não decide, você não sai do lugar e a vida tá parada. Então, assim, só se prometa se você realmente for fazer. Só se comprometa e se prometa algo se realmente você for fazer. O quão rápido passa a vida, né, para se perdermos sem promessas. Isso aí, meu primo. Eu dou o meu valor. Eu em primeiro lugar. Isso aí, Valentina. Então, a semana passada, olha como é a questão da promessa. De você se comprometer com algo. A semana passada eu fiz um desafio, uma mentoria de 7 dias, às 5 horas da manhã. Não permiti que entrasse todo mundo. A pessoa tinha que falar comigo, eu tinha que entender se ela ia se comprometer. Por quê? Porque as aulas não iam ficar gravadas. Eu fiz esse grau de dificuldade para as meninas. A mentoria acabou ontem. E aí eu disse, olha meninas, a mentoria é às 5 horas da manhã. As aulas não vão ficar gravadas. Se você não levantar, você vai perder a aula e pior, vai perder também o seu dinheiro, né? E aí as meninas que eu escolhi, quero. Algumas se comprometeram. Muitas chegaram até o final. Mas uma foi um dia, outro dia sim, outro não. Por quê? Porque não se compromete com sua vida de verdade. Não se compromete. E quando a gente não se compromete com aquilo que a gente vai fazer, a gente vive frustrado. Você se compromete que vai fazer dieta e você não faz. Você se compromete que vai malhar todos os dias. Vai no primeiro dia e não vai mais nos outros dias. Você se compromete que vai economizar mais. Não faz. E aí você vive se prometendo. E enquanto você não parar, não sair desse mundo das promessas, a sua vida não anda pra frente. Crie vergonha na cara. Sabe, eu parei de prometer aquilo, eu só me prometo aquilo que eu realmente vou cumprir. Sabe, o que eu realmente vou cumprir. Sabe, pense grande, mas tenha passos pequenos para você não se atropelar. Pense grande, tenha decisões diárias, passos pequenos, mas passos constantes para que você não se atropele. Grandes conquistas começam nos passos
pequenos. Então, tenha cautela nas suas decisões, cautela para pensar. Quando você se prometer algo, realmente cumprir. Realmente cumprir. Então, a partir de hoje, acorde para a vida. Tem algumas pessoas que são reincidentes nas minhas lives. E aí eu pergunto, você acordou? Porque em todas as lives eu digo, acorda para a vida. Acorda para aquilo que Deus tem para ti. Mas você não acorda para viver a vida. A vida está passando e você não está vendo. Você não está vivendo o melhor da vida. Porque você não acorda, porque você não decide. Porque você não cumpre suas promessas. Deus tem algo maravilhoso para ti, mas para que algo maravilhoso aconteça na sua vida, não basta apenas dizer, Senhor, pelo amor de Deus, me entrega, está nas tuas mãos, está nas tuas mãos, e ficar parado esperando que as coisas caiam do céu. Ação, intencionalidade e direção. Anota na tua cabeça, anota no papelzinho, ação, intencionalidade e direção. É o que mais você precisa nesse exato momento. Não tem algo difícil. Existem coisas desafiadoras. Mas encarando os processos, fazendo o que tem que ser feito, sendo a sua principal motivadora, sem esperar a validação das pessoas, você sai do lugar. Você sai do lugar. Acorde. Já passou da hora de acordar, de fazer o que tem que ser feito. Sabe? De construir a realidade que você quer viver. De construir o que você quer para a sua vida. Alimente seus sonhos com direção. Os sonhos que ativam em nós a motivação. São os sonhos que fazem com que a gente acorde. Olha aí, Juliana dizendo, eu estava precisando disso. Que a partir de hoje, Ju, você não só escuta as minhas palavras e meu sotaque arrastado do Nordeste no teu ouvido, que você comece a agir na tua vida. Não basta só dizer etapa do dia, Andressa, tem que ter, além do tapa, é acordar e ação. Não adianta, eu sempre falo, não adianta ficar lendo textinhos e não sair do lugar. Use as armas que você tem nas mãos. Use. Faça como você sabe fazer. Use as cartas que você tem na manga, mas não adie mais a sua vida. Não se deixe mais para depois. Não se deixe mais para depois. Olhos abertos, ouvidos atentos. Aprenda a ouvir antes de falar. Você muitas vezes se atropela porque você quer falar antes de ouvir. Aprenda a ouvir. Aprenda a silenciar. A silenciar para que você possa ouvir a voz do teu coração. A silenciar para que você possa entender a direção da sua intuição. Aprenda. Já passou da hora. Toda pessoa tem seu tempo, isso é verdade. Mas cuidado para não estar perdendo muito tempo acreditando que toda pessoa tem seu tempo. Cuidado para não estar se perdendo de si. Constância. 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 Decisões diárias. Pequenos passos, mas com direção, intencionalidade, ação. Para terminar essa live de hoje, eu poderia ficar aqui horas falando com vocês, porque eu tenho muito para entregar. Porque quando eu entro aqui, é uma ação. É o agir de Deus na minha vida e na vida de vocês. É o agir de Deus me treinando, me capacitando. Mas é o agir de Deus na vida de vocês para que vocês acordem. Acordem. Deixem a luz que existe dentro de vocês brilhar. Deixe a luz que existe dentro de vocês
iluminar onde você passa. Eu me distanciei de você, então fiquei fraca. Suas palavras me incentivam, me dá força para prosseguir. Você abre meus olhos e me encoraja. Você é um anjo de Deus que enviou para me ajudar. Franca, vou botar Franca. Que bom, Franca. Agora, acorda. Não fique só nas minhas palavras. Além de ouvir nas minhas palavras, coloquem na prática o que eu falo através dos meus textos, o que eu falo através das minhas lives. Acorde. Ação. Ação com as armas que você tem nas mãos. Ação do jeito que você sabe fazer. Mas a ação. Ação. Gratidão, Karina. Seu conteúdo é maravilhoso. Você é incrível. Muito obrigada, Laís. Então, que todas as palavras que eu falei nesta noite sejam palavras de bênção na vida de vocês. Que tudo que foi falado aqui, as pessoas que ficaram até o final, que ouviram, que ficaram sentadas aí, refletindo, que todas essas palavras hoje sirvam para que vocês ganhem uma nova direção, para que a vida de vocês ganhe um novo sentido, para que vocês possam entender que atitudes de criança têm que ficar na infância, que vocês hoje não são mais crianças birrentas, vocês já são mulheres, que vocês precisam entender que a vida precisa de você, que a tua vida faz parte daquilo que você decide, que a tua realidade é você quem cria, que se você não estudar, que se você não se preparar, o mundo vai te engolir, o mundo não vai te esperar você aprender, o mundo vai te engolir. Aprenda todos os dias, esteja aberto a novos conhecimentos, esteja aberto a novos sabores, a novas cores, a novos desafios. Esteja aberto a conhecer novas pessoas, a frequentar novos lugares. Não seja limitada, não se limite tanto. As limitações estão na tua mente. Observe o que a tua mente tem feito contigo e acorda para a vida. Que Deus possa abençoar a semana de vocês. Que essa semana seja uma semana de prosperidade. Que essa semana seja uma semana de bênçãos. Que essa semana seja uma semana de muita ação, de muito agir de Deus na vida de vocês. Que essa semana vocês possam entender a grande mulher que vocês são. Que essa semana vocês possam acordar e fazer o que tem que ser feito. Que vocês deixem de lado todo o medo, todas as inseguranças e essa necessidade de validação. Você não precisa ser validada, você precisa aprender a se validar. Aprenda a se validar, aprenda a olhar para você, aprenda a dizer sim para si e parar de dizer tanto sim para as pessoas e não para você. É hora de se enxergar e entender que a sua vida só depende de você. Passei a acompanhar, está me ajudando demais. Você tem uma forma de falar que faz a gente acordar para a vida. Obrigada, Sônia. Seja muito bem-vinda, viu, Sônia? Então, que Deus possa abençoar vocês. Mandem os meus textos para as amigas de vocês, né? Mandem, assistem, acompanhem os meus stories. Eu estou sempre passando coisas bacanas lá nos stories, abrindo caixinha de perguntas, para que eu possa me aproximar mais de vocês, para que vocês possam entender que essa pessoa que escreve o texto para vocês é uma pessoa comum. Uma pessoa assim como vocês, que já teve muitas debilidades emocionais, que tem suas limitações, que tem seus bloqueios, que tem suas inseguranças, mas que diariamente está trabalhando para fazer 1% a cada dia melhor. Cada vez eu tento ser melhor, eu tento crescer, eu tento fazer o que tem que ser feito na minha vida. Então eu sou uma pessoa assim como vocês. Eu sou uma pessoa que batalho. Eu sei que tem muitas mulheres batalhadoras me assistindo. Eu sou uma pessoa que estou batalhando diariamente. Eu sou uma pessoa que erro, acerto, caio, levanto, choro, me decepciono, fracasso, tenho vitórias. Assim é a vida. Porque a vida é construída de pequenos momentos. A vida não é uma rede social. A vida não são postagens, a vida é real. A vida é real e é cheia de desafios. Então acorde, pare de se comparar.
Pare de se comparar. Se compare com você mesma. Seja melhor do que você foi ontem. E você verá grandes resultados na sua vida. Você é uma pessoa abençoada. Muito obrigada, Daiane. Que Deus abençoe vocês. Fiquem com Deus, tá? E até uma próxima live, se Deus quiser.